Bom dia, meus amores, ou boa tarde, ou até boa noite, que muita gente gosta de ver à noite esses vídeos. Então, hoje nós vamos assistir a explicação da aula que nós vimos durante essa semana, certo? Que são os sólidos geométricos, que vocês já copiaram esse assunto, já fizeram alguns exercícios, agora essa aulinha é mais para tirar alguma dúvida, ok? Esse videozinho serve para tirar alguma dúvida e acrescentar mais o conhecimento de vocês, tá certo? Então, o que são os sólidos geométricos? Veja aí a explicação. Os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, que possuem, primeiro pontinho, altura, segundo, largura e o terceiro, comprimento, certo? Eu trouxe um exemplar de um sólido geométrico. As caixinhas de medicamento que a mamãe, a vovó, o papai compram, todas as caixinhas têm o formato de um sólido geométrico. Por quê? Porque ele tem a altura, tem a largura e tem o comprimento, ok? Pronto, essa caixinha é uma caixinha que tem o formato de um paralelepípedo quadrangular. Por quê? Porque é de base quadrada, tá bom? Pronto. Então, esse aqui é um exemplar de um sólido geométrico. Inclusive, na casa da gente, tem muitos objetos, ou a maioria, ou eu diria todos os objetos, tem o formato de algum sólido geométrico. Por exemplo, vamos dar exemplo aqui, depois vocês falam para mim. A geladeira da sua casa tem um formato de um sólido geométrico ou é um sólido geométrico? É sim. Por quê? Porque tem a altura, tem a largura e tem o comprimento, tá certo? O fogão da sua casa também é um sólido geométrico? É sim. Que mais? Os copos da sua casa também é um sólido geométrico, certo? Que mais que possamos dar exemplo de sólido geométrico? A cama, a sua cama, tem um formato também de sólido geométrico, tá bom? Pronto, vamos continuar aí. Além disso, cada sólido geométrico possui sua figura plana e apresenta característica própria, certo? Alguns deles, porém, são peculiares e não possuem estes elementos. Quais elementos? Os vértices, as arestas e as faces. Tem uns elementos que fazem parte dos sólidos geométricos. Quais são esses elementos? Os vértices são esses encontrozinhos aqui, esses pontinhos aqui. São chamados de vértices, certo? Cada cantinho desse é um vértice, ok? Aí tem as arestas. As arestas são essas quinazinhas aqui, que são os encontros das faces. E essas aqui são as faces, certo? Esse sólido geométrico, entre outros, tem esses elementos. Só que tem alguns sólidos geométricos que não necessariamente tem esses elementos. Esse aqui, por exemplo, isso aqui é o quê? É um copo. É um sólido geométrico? É sim. Só que esse sólido geométrico, ele não tem faces. Ele é redondo. Entendeu? Ele também não tem arestas, certo? O que são as arestas? As arestas são as quinazinhas. Também não tem vértices. Não tem vértices, que são aqueles pontinhos. Então, existem alguns sólidos geométricos que não têm esses elementos, vértices, arestas e faces. Por quê? Porque são corpos redondos. A gente vai ver mais para frente a diferença entre corpos redondos e corpos não redondos, certo? Tá bom?
Esse objeto aqui é um potezinho, ele tem a forma de quê? É um sólido geométrico? É, mas ele representa um corpo redondo, porque se eu colocar ele em uma base, ele vai rolar. Então, se ele rola, ele é um corpo redondo, ok? Pronto. Vamos ver a próxima. Veja aí, quais são os elementos que formam os sólidos geométricos? Para compreendermos melhor os elementos dos sólidos geométricos, precisamos entender a função de cada um deles. Veja só. Aí, os elementos do sólido geométrico são os vértices, certo? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Os vértices, que são os pontos que unem as arestas. Ó, os vértices são esses pontos que unem as arestas, ok? Aí vem arestas, que são as retas que unem os lados dos sólidos. As arestas, não esqueça esses nomes. Estas são as arestas. As arestas, tá? Arestas, que são retas que unem os lados dos sólidos. E faces? O que são faces? Faces é cada lado dos sólidos. Aqui, ó. Isso aqui é um lado do sólido, então é uma face. Isso aqui é a base, também é uma face. Esse aqui também é uma face menor, ok? Pronto. Aí tem esses cubos aí que nós estamos vendo, que essa parte, esse primeiro cubo, que tem uma face pintada de verde. Então, aí tem essas outras que não estão pintadas. Só foi pintada uma para indicar que essa daí é uma face, certo? Lembrando que um cubo, ele é formado por 6 faces, ok? E do mesmo tamanho, da mesma largura. Aí veio esse cubo do meio, ele é aresta. Então, tá mostrando aí que essas quinas, certo? São as arestas, essa parte azulzinha aí. Só que essas outras que está em preto também é. São cada retinha dessa. São as arestas. Esse vermelho aí do lado, o terceiro, são os vértices, que são os pontinhos. Aí foi marcado só 3 pontinhos. Mas cada pontinho que unem os vértices e as faces, as arestas e as faces, também são vértices, ok? Pronto. Então, deu para entender, não é? Mais ou menos que os sólidos geométricos, o que são formados por bases com faces, certo? Eles têm alguns elementos, e esses elementos são os vértices, as arestas e as faces, ok? Vamos agora aqui dar um exemplozinho aqui, que esse exercício vocês já fizeram, não foi, minha gente? Esse exercíciozinho, inclusive, eu pedi para vocês desenhar, e vocês desenharam, que ficaram lindos e maravilhosos, quem mandou para mim. Veja aí, ó. Face, essa parte de cima desse marronzinho, e também é uma base, não é isso? Aí, o pontinho do lado, o pontinho que eu já ensinei, que é essa quinazinha aqui, ó. Esses pontinhos são os vértices. O comprimento aqui dessa esquinazinha, essa linhazinha reta aqui, são as arestas. E essas partes aqui, ó, são as faces laterais, porque tem as faces da base. Essa aqui são as faces laterais, que são as faces do lado. E tem essa face aqui, que é uma base, e essa face aqui também é uma base. Por quê? Porque tanto eu posso colocar ele assim, tá como base a parte de baixo, como eu posso colocar ele assim, que também tá como base. E se por acaso eu colocar ele assim,
também é uma face que tá servindo de base, ok? Pronto. Vamos agora, esse aqui, na verdade, são os elementos de um poliedro. O que é um poliedro? Um poliedro é um sólido geométrico que tem várias faces, certo? Poli, várias. Edro, faces. Várias faces, que é um sólido geométrico, ok? Aí vem esse da pirâmide aí, veja. Eu até tenho uma piramidezinha aqui, aquela que a gente já viu em outra aula, certo? Veja, esse pontinho daqui é o vértice. Essa linha daqui com as outras linhas que formam são as arestas. Essas aqui são as faces laterais, ó, as faces laterais, e essa de baixo é uma face que serve como base, tá bom? E essa daqui que eu estou pegando é uma pirâmide de base quadrada, ok? E essa pirâmide que vocês estão vendo aí é uma base de é uma pirâmide de base o que, minha gente? Triangular. Por quê? Porque ela tem 3 lados, ok? Vamos agora aqui, ó, essas pirâmides aqui, ó, essas pirâmides azuis aqui, ó, preste atenção. Porque as pirâmides, o nome delas é de acordo com a base dela. Essa pirâmide primeira aí é uma pirâmide de base triangular, ok? Essa segunda, azulzinha, é uma pirâmide de base quadrangular. Por quê? Porque tem 4 lados. E a de base triangular tem 3 lados. Essa terceira é uma pirâmide de base pentagonal. Por quê? Porque a base dela tem 5 lados. Vamos contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados a base da pirâmide. E, consequentemente, vai ter 5 faces laterais e a face que serve como base, ok? Essa última aí é a pirâmide hexagonal. A palavra hexagonal lembra-se 6. Pentagonal são 5 lados. Hexagonal são 6 lados. Então, essa última pirâmide aí é uma pirâmide de base hexagonal. Quer dizer que a base dela tem 6 lados. Se a gente contar, vai dar certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Consequentemente, ela vai ter 6 faces laterais e a face base, que é a face que serve como base, ok? Vamos agora ver essa parte aí dos prismas. Esses prismas, o nome dele é de acordo com a base dele, com a quantidade de lados que tem a base dele, certo? Esse primeiro prisma aí é um prisma triangular. Por quê? Porque a base dele tem 3 lados, certo? Aí forma um triângulo, a base dele é um triângulo, aí triangular, 3 lados que é um triângulo. Esse segundo prisma é um prisma de base quadrada, portanto, é um prisma quadrangular. É igual a este aqui, ó. Isso aqui é um prisma de base quadrada, certo? Portanto, é um prisma quadrangular. Essa daqui também seria um prisma, ou não? Esse aqui não seria um prisma, seria um paralelepípedo, mas um paralelepípedo também pode ser um prisma. A gente vai ver no decorrer da aula, tá certo? Então, esse aqui, ó, prisma pentagonal. Esse prisma aqui, o terceiro, é um prisma que tem, a base dele é formada por 5 lados, certo? E, consequentemente, se ele tem 5 lados, ele vai ter 5 faces laterais, a face que serve como base e a outra face de cima também de base. Esse aqui, por exemplo, que eu fiz, a gente já viu, isso aqui é um prisma pentagonal, ó. 1,
2, 3, 4, 5, certo? E em cima também, aqui nas laterais tem 5 lados também, certo? Então, esse aqui é um prisma que eu fiz para vocês perceberem que tem 5 lados. Agora, também tem o prisma hexagonal, que é esse quarto aí. Esse prisma hexagonal quer dizer que a base dele são 6 lados, ok? Então, os prismas, o nome dele vai ser conforme suas bases. Assim como as pirâmides também, o nome delas vai ser conforme as bases dela, tá certo? É a partir de 3 lados, tá certo? Aí vem um exemplozinho de exercício aqui, ó. Preste atenção, esse exercício. A figura a seguir mostra um prisma pentagonal reto. Vamos ver aqui esse prisma aqui, minha gente. Esse prisma que está aqui, ó. Aqui embaixo. Vamos analisar ele. Aí vem a pergunta: quantas faces, arestas e vértices, respectivamente, tem esse prisma? Vamos lá. Aí tem as letrinhas A, B, C e D. Então, uma dessas letras é a resposta correta. Vamos ver. Esse prisma, vamos, letra A. F é igual a 4. F de quê, minha gente, esse F? Vocês sabem de que é esse F? Faces, F de faces. Muito bem, eu estava esquecida. Esse F representa faces, tá certo? Aí, veja só. A letra A, esse prisma tem 4 faces? Tem 4 faces, minha gente. Então, se você vê que esse prisma não tem 4 faces, então já não é a resposta. Aí, vamos para a letra B. Faces, tem 5 faces. Será que tem 5 faces? Tem 5 faces laterais, certo? Certo, que é igual a esse aqui, ó. Tem 5 faces laterais, tá bom? Aqui, deixa eu botar aqui pra gente ver melhor. Esse prisma é igual a esse aqui, ó. Ele tem 5 faces laterais, ok. Só que tem a face de cima, que é a base, e a face de baixo. Então, 5 laterais mais 2. Então, vai dar 7. Então, eu sei que esse prisma, ele tem 7 faces. Então, vamos procurar aí a letrinha que começa com 7 faces. Então, vamos. Então, só tem uma letrinha que começa com 7 faces. É justamente a D. Agora, vamos ver se por acaso o restante. Arestas. Esse A é de arestas. As arestas, que são as linhas retas. Vamos contar quantas tem? Vamos. Vamos contar logo as de cima e a de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, tem 15 faces. Até aí tá tudo certo. E vértices? Vamos contar quantos vértices? Eu tô olhando para aí, eu tô mostrando esse porque eles são iguais, certo? Vamos ver os vértices. Os vértices são esses pontinhos, certo? Que ligam as arestas. Bora ver. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5, 10. Então, aí, ó, 10 vértices. Então, é a letrinha D. Muito bem, meus amores. Parabéns. Então, hoje, nossa aulinha de revisão termina aqui. A gente vai depois estudar os corpos redondos e outras coisas mais sobre os sólidos geométricos. Tá bom, meus amores? Vai ser o próximo vídeo. Tchau, até a próxima. Caprichem, viu?